Olá, jovens, como é que estão? Tudo bem? Mais um vídeo aula aqui de resolução de exemplos para vocês. Então, eu vou abordar novamente aqui o assunto de cinemática unidimensional. O exercício que eu escolhi para esta aula aqui é um exercício típico desse assunto, então que eu considero bem importante aí vocês se familiarizarem com esse procedimento de resolução aqui, ok? Então, vamos lá. O exercício é a questão 11, capítulo 2 do livro texto. Lembrando que eu estou considerando o livro texto aqui como a 10ª edição do Halliday Fundamentos de Física lá. O enunciado diz o seguinte para gente: você tem que dirigir em uma via expressa para se candidatar a um emprego em outra cidade, a uma distância de 300 quilômetros. A entrevista foi marcada para as 11h15 da manhã. Você planeja dirigir a 100 quilômetros por hora e parte às 8 da manhã para ter algum tempo de sobra. Se a gente conseguisse fazer a viagem inteira nessa velocidade, a gente chega com certeza antes das 11h15 da manhã. Quando ele diz que a gente dirige nessa velocidade planejada durante os primeiros 100 quilômetros. Depois, um trecho da estrada em obras nos obriga a reduzir a velocidade para 40 km por hora durante 40 quilômetros, aí, pelos próximos 40 quilômetros. E aí ele quer saber qual é a menor velocidade que tem que manter no resto da viagem para chegar a tempo dessa entrevista. Então, beleza. Para melhor entender o que o enunciado está pedindo para a gente, eu fiz um desenho aqui. Eu acho interessante vocês montarem essas figuras também, tá? Quando vocês forem abordar esses exercícios. Uma figura aqui, um eixo de referência, um eixo X. Então eu dividi aqui o nosso eixo de representação em 3 etapas aqui, sendo que a gente vai partir da posição x0 igual a zero, eu considero então como a origem do meu movimento. Eu tenho uma primeira divisão aqui que eu vou chamar de x1, que ela é referente a essa posição de 100 km. Ele diz que a gente viaja com essa velocidade de 100 km por hora durante os primeiros 100 km. Então isso aqui é o nosso primeiro ponto de referência. Posição x1 igual a 100 km. Depois eu coloquei uma outra posição aqui, posição x2, que é o que ele diz que a gente dirige agora com uma nova velocidade média de 40 km por hora pelos próximos 40 km. Então a gente andou daqui até aqui mais 40 km. Então se aqui era 100, aqui vai ser 140 km. E por fim, depois a gente vai até o nosso ponto final aqui, chamar de x3, nossa posição final, que queremos chegar então a 300 km de distância da origem. Então ele diz que o primeiro trajeto a gente faz lá com a nossa velocidade, que eu vou chamar de V1, velocidade média de 100 km por hora. Já no trajeto 2 aqui, x1 até x2, a gente fez com uma nova velocidade, que eu vou chamar de velocidade V2. E essa velocidade ele diz pra gente que foi uma velocidade de 40 km por hora, ok? E no final, agora no último trecho da nossa viagem, eu quero a velocidade V3, que é o que eu quero descobrir. Primeiramente, ele diz que o tempo, ele dá o tempo limite total pra gente, né, dessa viagem. Ele garante, ó, a gente tem que fazer a viagem inteira com este tempo. Vou chamar isso aqui de um tempo total, considerando então que nós saímos às 8 horas da manhã e temos que chegar no mínimo às 11h15 para chegar a tempo dessa viagem. Então isso aqui dá, obviamente que aqui ele está mostrando a hora de relógio, né? Se eu quiser saber um tempo cronometrado do start até a posição que a gente chegou, eu tenho que transformar isso aqui para medida de hora. Então isso aqui nos dá das 8 até as 11, 3 horas, mais 15 minutos. 15 minutos é igual a um quarto de hora. Então isso dá o total de 3,25 horas. Eu fiz a conversão aqui de tempo de relógio para um cronômetro, contando direto em horas aqui, 3,25 horas. Só que eu sei que o tempo total eu também posso escrevê-lo como sendo o tempo que eu desempenho no primeiro trajeto, posso chamar aqui de um tempo 1, mais o tempo que eu desempenho no segundo trajeto, tempo 2, mais o tempo que eu desempenho no terceiro trajeto. Então, eu tenho que garantir que a somatória desses tempos ocorrem dentro desse tempo de 3 horas e 25 minutos. Desculpa, de 3,25 horas. Então vamos lá ao nosso problema aqui. A primeira coisa que a gente tem que perceber aqui, quando a gente lê esse enunciado, é que ele está falando de velocidade média, né? Ele diz que nos primeiros 100 km a gente fez uma velocidade de 100 km. Então ele não dá os detalhes a respeito de como aumentou ou diminuiu a velocidade durante o trajeto, mas a velocidade média é de 100 km por hora. Assim no segundo trajeto e é assim que a gente vai tratar no terceiro. Sendo assim, a velocidade de 100 km por hora aqui eu vou considerar como sendo uma velocidade constante, assim como 40 km por hora constante e depois V3 como constante aqui também. Se a nossa velocidade é uma constante, a gente tem um movimento com velocidade
constante, isso nos caracteriza um movimento do tipo MRU, movimento retilíneo uniforme. E a equação que correlaciona posição, velocidade e tempo para o movimento MRU é a equação horária do tipo x igual a x0, né, posição inicial, mais v vezes o tempo. Então é esta equação aqui que a gente vai usar para ir determinando esses tempos e ver se essa somatória se encaixa no tempo total que o exercício nos deu como limite. Então vamos lá. Primeiro eu vou fazer trajetória 1. Na trajetória 1, eu posso aplicar essa equação como sendo então a posição x1, então final x1, tem que ser igual à posição inicial desse movimento. A gente começou então em x0, mais a velocidade, neste caso v1, vezes o tempo 1. Então perceba que com essa equação eu consigo determinar qual é esse tempo 1. Eu tenho que x1 é 100 km, x0 é 0, a velocidade v1 é 100 km por hora, vezes o tempo 1. Então eu posso isolar agora o t1 e eu consigo determinar quanto que é o valor dele nessa equação. Então isolando o t1 aqui, vai ficar t1 é igual a 100 km que já estava lá, vezes o inverso desse termo, né? Porque eu vou dividir a equação inteira por esse termo aqui. Então, vezes hora sobre 100 km. Então, aqui km e km simplifica. Isso me dá, então, um T1 igual a 1 hora. Que já era intuitivo para a gente, né? Afinal de contas, eu viajei 100 km a uma velocidade de 100 km por hora. Então, o meu tempo de viagem foi de 1 hora. Agora, para o trajeto 2, eu posso fazer o mesmo raciocínio. Eu vou ter aqui, então, a posição final x2 igual à posição inicial deste trecho, que é o x1, mais a velocidade que eu desempenhei neste intervalo, v2, vezes o tempo 2. Eu posso escrever aqui 140 km igual 100 km, que é o x1, mais a velocidade, que é 40 km por hora, vezes o tempo 2. E eu posso também aqui isolar o tempo 2, e ele fica T2 igual a 140 km. Este termo que estava somando desse lado, ele aparece do outro lado subtraindo, menos 100. Tudo isso, este termo aqui que estava multiplicando, ele aparece do outro lado dividindo. Então, dividido por 40 km por hora. Então, se nós realizarmos essa conta aqui, ele vai dar um tempo T2 também, 1 hora. Afinal de contas, 140 menos 100 dá 40 km. Se eu ando a uma velocidade de 40 km por hora, também o trajeto 2 me dá uma viagem de 1 hora. Com isso, então, ó, conhecendo o tempo 1 e agora conhecendo o tempo 2, eu consigo determinar quanto que é o tempo 3 necessário para eu chegar aqui exatamente no horário da entrevista marcada. Então, o que eu posso fazer é que o tempo total, que é igual a 3,25 horas, tem que ser igual ao tempo 1, que é 1 hora, mais o tempo 2, também é 1 hora, mais o tempo 3, que é o que eu quero descobrir. E o tempo 3, então, da nossa viagem, dá um período de 3,25 menos 2, isso vai dar 1,25 horas. Então, a gente tem 1 hora,25 para desempenhar aí o terceiro trecho da nossa viagem. Ok? Então, a gente agora vai aplicar a equação horária para o terceiro trecho, considerando esse tempo de 1 hora,25. Eu vou só dar uma limpada aqui na tela para a gente. Beleza. Então voltamos aqui, ó. Então a gente chegou à conclusão de que o tempo 3, tempo de viagem nesse última parte do nosso trajeto aqui, é de 1,25 horas. Sendo assim, eu posso aplicar então a equação horária também para esse trajeto. Eu tenho que a posição x3 tem que ser igual à posição inicial dele, então é a x2, mais a velocidade 3, que é quem eu quero descobrir, vezes o tempo 3, que eu já sei quanto que é.
Então, substituindo nossos valores, fica 300 km igual, posição x2 era 140 km, mais a velocidade v3, quem é que eu quero descobrir, vezes o tempo t3, que é 1,25 horas. Então, isolando agora o v3 nessa equação, nós teremos o v3 igual a 300 km, 300 km menos 140 km, dividido por 1,25 horas. Fazendo essa conta, nós temos aqui 160 km dividido por 1,25 horas. Então, isso nos dá uma velocidade v3 de 128 km por hora. Essa é a resposta do nosso exercício. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Falou, até a próxima.